Bom, os conversores Buster. Os conversores Buster têm uma grande aplicabilidade na engenharia elétrica e eletrônica. Eles têm como, por exemplo, uma das suas aplicações no ramo das fontes chaveadas e em controle de motores e dentre outras aplicações. Agora adentraremos um pouco no conteúdo dos conversores Buster no modo CCM. O conversor Buster, ou também conhecido como conversor Step Up, ou também como conversor elevador, tem uma característica bastante interessante, onde essa característica é que a sua tensão de saída é maior que a sua tensão de entrada, sendo válido ressaltar que ele é um conversor que, no caso, é CC para CC. O conversor Buster tem como dispositivos um indutor, uma chave ativa, um diodo, um capacitor e um resistor, que neste exemplo está atuando como uma carga resistiva, sendo válido ressaltar que a carga não é necessariamente obrigado ser uma carga resistiva. O funcionamento do conversor Buster consiste em dois momentos. Um momento em que a chave está fechada e um momento em que essa chave está aberta. E para fazer essa simulação de chave aberta e fechada, geralmente usam-se transistores, ou também podendo-se usar um sinal PWM, ou um sinal de onda quadrada. O funcionamento do conversor Buster tem os seguintes passos, onde a tensão ela passa pelo indutor, onde esse indutor, pelo um processo de magnetização, ele se carrega e quando a chave se fecha, essa tensão da fonte passa, mas a tensão do indutor para o capacitor e a carga. Quando a chave torna a fechar, a tensão na carga fica sendo gerada pelo momento em que o capacitor se descarrega, sendo válido ressaltar que isso é um processo que acontece muito rápido. Por isso também a importância do sinal de onda quadrada na chave, que é necessário. Quando a chave está fechada, a tensão no indutor é igual à tensão na fonte e a corrente também igual à corrente na fonte. O diodo tem sua corrente nula, pois no caso ele estará atuando como um circuito aberto. A chave estará atuando como um curto-circuito. E no caso podemos fazer uma seguinte análise da equação, onde a variação da corrente sobre o tempo ela é igual a ΔI L sobre ΔT, que no caso isso é igual ao ΔI L sobre o ΔT, que no caso é o momento em que isso acontece, o momento da chave aberta, da chave fechada, que no caso esse momento vai de 0 até o Dutch vezes período de chaveamento. E isso é igual à tensão na fonte sobre L, onde esse L está relacionado ao indutor. E no caso,
ΔIL, quando a chave está fechada, é igual a VS DUT, período de chaveamento, sobre L. Bom, quando a chave está aberta, aqui que temos a sacada desse conversor, pois no momento em que a chave fica aberta, o indutor se descarrega, pois no caso vemos aqui que a tensão no indutor é igual à tensão da fonte menos a tensão na carga, pois o mesmo aqui está sobre uma diferença de potencial. A tensão no capacitor será a mesma da fonte da carga, pois no caso ele está em paralelo com a carga. E o diodo, por sua vez, atuará como um curto-circuito e a chave como um circuito aberto. Bom, fazendo a seguinte análise da equação, vemos que a variação da corrente sobre o tempo, a variação de tempo, é igual à variação da corrente sobre 1 menos DUT, período de chaveamento, onde no caso nos diz respeito ao período de tempo em que a chave fica aberta. Bom, e isso no caso é igual a tensão de entrada menos a tensão de saída sobre L. Bom, e no caso, ΔIL, quando a chave está aberta, é igual a VS, que no caso é a tensão de entrada, menos VO, tensão de saída, vezes 1 menos DUT, período de chaveamento, tudo isso sobre L, pois no caso também é relacionado ao indutor. Bom, a tensão no indutor no período em que a chave está fechada tende a ser a mesma da fonte. No momento em que a chave é aberta, a partir do final do DUT período de chaveamento, essa tensão ela tende a cair, pois no caso aqui vamos ter aquela diferença de potencial da tensão de entrada menos a tensão de saída. Bom, a corrente no indutor, no primeiro momento, no momento em que a chave fica aberta de 0 até o DUT, período de chaveamento, o indutor ele se carrega por um processo de magnetização, por isso vemos a corrente se elevando, e a partir do momento em que a chave se abre, no caso o momento em DUT período de chaveamento até o final do período de chaveamento, vemos que essa corrente ela se descarrega e após o sinal, e vemos que isso tem uma continuidade, visto o sinal de onda quadrada na chave ativa. Bom, a corrente no diodo, no primeiro momento, no momento em que a chave está fechada, tende a ser 0, pois nesse momento o diodo estava atuando como um circuito aberto. A partir do momento em que a chave se abre, o diodo passa a ter a mesma corrente
do indutor. E a corrente no capacitor da mesma forma. No momento de 0 até DUT, período de chaveamento, que é o momento onde a chave está fechada, vemos que teve um momento de descarregamento do capacitor. E após esse momento, vemos que o capacitor começa a conduzir a mesma corrente que o indutor. Bom, aqui como o comportamento de tensão de saída, vemos que a tensão, a corrente, quando a chave está fechada, mais a corrente quando a chave está aberta, é igual a 0. Bom, no caso, fazendo a análise com as equações obtidas, temos a seguinte equação, que no caso nos diz que a tensão de entrada vezes o DUT mais 1 menos DUT, isso menos a tensão de saída vezes 1 menos DUT é igual a 0. Isso tem como equação final a tensão de saída é igual à tensão de entrada sobre 1 menos DUT. Sendo válido ressaltar que o DUT varia de 0 a 1. Então, com isso, temos que, se o DUT for 0, a tensão de saída é igual à tensão de entrada, se o DUT tender a 0. Já se o DUT tender a 1, no caso teremos um resultado tendendo a 0, vemos que a tensão de saída tenderá a um valor infinito, visto que não teremos um valor abaixo da tensão de entrada. Sendo válido ressaltar que na natureza nada se perde. Então, a mesma potência de entrada é igual, desprezando as perdas, será igual à mesma potência na saída. Então, isso nos diz que se a tensão aumenta, então quer dizer que a corrente irá diminuir na saída.